Olá! O plenário da Câmara dos Deputados já começou a discussão e vota em breve as mudanças que quer ver já nas eleições de 2018. As principais modificações que têm dominado os debates são a troca de sistema eleitoral de proporcional para majoritário com a criação do distritão e a instituição de um fundo eleitoral. No distritão são eleitos os deputados mais votados em cada estado. Vale a votação individual. No sistema atual, votos individuais e na legenda vão para o partido. São divididos pelo quociente eleitoral, que é o número de votos necessários para eleger um deputado no estado, e são eleitos os mais votados em cada partido. Para o fundo, a proposta inicial do relator, deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, é de que ele fosse composto por 0,5% da receita líquida da União no ano anterior às eleições. Hoje, isso significa 3,6 bilhões. Mas os debates mostraram que tudo pode mudar um pouco. E o Câmara Debate, da Rádio TV Câmara, vai discutir as possíveis mudanças e expectativas com os deputados Paulderney Avelino, do Democratas do Amazonas, e Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputados, vamos começar pelo fundão, pelo fundo eleitoral. Deputado Paulderney, o relator aventou a possibilidade, nas últimas discussões, de que esse fundo seja flexível, que ele seja o valor do fundo eleitoral seja determinado pelo parlamento no ano anterior a cada eleição. O que o senhor acha da criação desse fundo, desse valor de 3,6 bilhões? É um valor muito elevado e isso vai ser retirado do texto. Então, retirando do texto este 0,5%, vai ficar para a lei ordinária definir qual o valor que este fundo terá para financiar as campanhas. Acho que nós devemos, primeiro de tudo, fazer com que prevaleça a redução dos custos de campanha. Não dá para fazermos campanha nos moldes como estava sendo feito anteriormente. Isso levou ao mensalão. E eu entendo que esse sistema proporcional que você acabou de explicar, com quociente eleitoral, o eleitor vota no candidato A, o voto vai para o candidato C, D ou E. Isso tira também a representação ou a representatividade do voto que o eleitor dá. Então, nós temos que reduzir custo de campanha. Esse sistema proporcional, ele eleva o custo, porque tem que ter um número grande de candidatos, porque se você não tiver candidatos dentro do partido, você tem que fazer coligações, e essas coligações você já vai elencando o número de deputados, e esses deputados precisam de dinheiro para fazer campanha, e por aí vai as distorções que nós estamos vendo hoje. Portanto, acho que esse sistema majoritário, distrital, ele pode ser uma ponte para 2022, para sairmos dessa situação em que a política se encontra. Portanto, é possível, não estou dizendo que vai ser aprovado. Alguma coisa nós temos que votar e fazer diferente do que vem sendo feito até hoje. Eu só não admito as pessoas estarem agora elogiando esse sistema de votação proporcional. Esse sistema não vai a lugar nenhum. Com esse sistema vai continuar os problemas que nós estamos vendo hoje. A gente chega lá. Deputado Glauber Braga, o senhor acha que o distritão vai baratear as eleições ou melhor, esse fundo eleitoral, o que o senhor acha dele? Primeiro, obrigado aqui pela oportunidade de estar fazendo a entrevista, cumprimentar também o deputado Paulderney e a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo. Não, eu discordo das ponderações feitas pelo deputado Paulderney. O distritão é muito ruim. O distritão faz com que você tenha o impedimento do processo de renovação dos parlamentares, dos deputados federais. Numa simulação feita em relação ao ano de 2014, mais de 50% dos deputados se reelegeram no sistema proporcional. Se você tivesse uma aplicação do distritão em 2014, 92% dos deputados teriam sido reeleitos. E por que isso acontece? Acontece porque no distritão são escolhidos alguns candidatos e o eleitor então fica sem possibilidade de ter um número maior de candidatos para fazer a sua definição de voto. Os caciques partidários, em boa parte das legendas,
vão escolher aqueles que já são deputados para que eles possam repetir a sua eleição e, consequentemente, votação. Ao invés do eleitor ter mais opções, ele vai ter menos opções. Em relação ao fundo, o financiamento público das campanhas eleitorais, ele é uma evolução ao financiamento privado empresarial, que esse é péssimo e leva a tudo que a gente está verificando, a tudo que a gente está vendo. Um processo de corrupção, de captura do espaço público. Agora, você não precisa sair de um modelo que é bilionário empresarial para um modelo que é bilionário público, com 3,6 bilhões para as campanhas eleitorais. Por que você não faz uma adequação ao fundo partidário já existente, que já é um financiamento público das campanhas eleitorais, com campanhas mais modestas, baseada na discussão de programas, baseada numa discussão com os eleitores dos respectivos estados? Então essa é a nossa defesa. A gente não é contra o financiamento público de campanha, a gente é a favor. Agora, não precisa ser um financiamento bilionário, como foi a campanha bilionária empresarial do ano de 2014. Essa é a defesa que a gente faz. Deputado Paulderney, o ministro Fux do STF, que será o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele aventou a possibilidade de rediscutir a questão do financiamento privado, do financiamento empresarial de campanhas. Ele acha que tem que ser repensado o modelo. Eu gostaria de saber as duas coisas. O senhor acha que dá para baratear, para a gente mudar o modelo de campanha eleitoral? E o que o senhor acha da possível volta, se for possível, a volta do financiamento empresarial? Olha, tem uma PEC que foi votada aqui no ano de 2015, onde há a previsão com o limite para o financiamento privado. Essa PEC está no Senado Federal. Eu não sei qual o entendimento que o Senado terá disso que nós estamos votando aqui agora. Eu concordo que nós temos que reduzir os custos de campanha. Quer dizer, campanha eleitoral não pode ser esse show que se fazia até o ano passado. Não pode, até 2014. Bem que a eleição do ano passado ainda teve muito disso. Mas nós não podemos mais fazer esse tipo de campanha. Nós temos que reduzir custos de campanha, porque a vida pública, a vida política, ela não é um show. Nós temos uma delegação, a delegação do voto, e esse voto nós temos que honrar trabalhando para a população, trabalhando para o país, fazendo valer aquilo que nós temos, que é uma representação política dentro de uma instituição que tem um poder muito grande, que é o poder legislativo. E temos que encontrar os meios. Mas a posição minha e a do deputado Glauber mostra exatamente aquilo que nós temos no parlamento, uma indefinição. Nós não sabemos exatamente o que queremos. Por exemplo, o voto proporcional, ele causa distorção. O voto majoritário distritão, ele também pode causar uma distorção. Mas nós podemos, diante do que nós temos, ter novos nomes. A regra aqui, normalmente, é que a renovação seja em torno da metade. Do financiamento. Seja em torno da metade da renovação. Uhum. Eu entendo que, se o eleitor tiver nomes que possa confiar, ele irá votar em novos nomes. Esses assuntos estão muito imbricados, são dois assuntos muito próximos, né? Um feito até em função do outro, mas a gente está, só para a gente ficar mais claro para o eleitor, deputado Glauber, uma campanha mais modesta, uma campanha baseada mais no corpo a corpo com o eleitor, o senhor acha que ela pode trazer mudanças políticas? Como disse o deputado Paulderney, quer dizer, é uma relação diferenciada política que se estabelece com o eleitor? É necessário. Você precisa ter um debate político que seja mais aberto, que não seja tão produzido, onde você não tenha campanhas bilionárias pagas por equipes de televisão, marqueteiro, que ganham uma fortuna para poder estar direcionando aquilo que aquele candidato tem que falar nesse ou naquele momento. Se isso pudesse ser feito, ou seja, uma campanha bem feita, padronizada, ou seja, com elementos importantes também do marketing, mas de forma modesta, tudo bem. Agora, se isso levar a uma campanha bilionária, isso é um erro. A gente já viu no que isso dá. A gente precisa de campanhas modestas, com financiamento público sim, mas do fundo partidário que já existe, com algumas adequações.
Essa é a defesa que nós fazemos. E a bancada do PSOL sabe bem o que é. A gente fez a defesa na comissão do que seria o sistema belga. O que é o sistema belga? Você votava no partido, para você ter o voto programático, mas você escolhia o candidato que você gostaria que te representasse naquele partido. A gente não conseguiu sair vencedor na nossa tese, a gente sabia disso. Mas a gente considera que o distritão e o distrital misto são muito piores do que o sistema proporcional atual. Vamos falar o português claro. Tem muito deputado que está preocupado porque está na defesa, na blindagem de Temer, porque está votando contra o povo na reforma trabalhista, está pretendendo votar contra as pessoas na reforma da Previdência e, com medo de não se reelegerem, querem um sistema político que favoreça as suas reeleições. Então, esse distritão é péssimo para a democracia, era o sistema defendido por Eduardo Cunha, é o sistema defendido por Michel Temer, e a gente não pode aceitar que esse tipo de modelo de votação seja empurrado goela abaixo da população brasileira sem um amplo processo de discussão. A votação que está acontecendo aqui está sendo feita de costas para a sociedade brasileira. E a gente tem que denunciar o que está acontecendo, mas mais do que isso, iniciar um processo de discussão com a sociedade, onde você tenha, por exemplo, instrumentos de participação direta. Por que não faz, então, uma reforma política e depois um referendo com a sociedade para ver se ela aceita as regras que foram aprovadas? Essa é uma defesa. Agora, infelizmente, a maior parte dos partidos políticos que compõem hoje o Congresso Nacional não concordam com isso e querem aprovar mudanças que são muito negativas. E a gente vai continuar falando sobre essas mudanças depois do intervalo. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a reforma política com os deputados Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, e Paulderney Avelino, do Democratas do Amazonas. Deputado Paulderney, ontem surgiu uma proposta de um distritão, um semidistritão, né? A possibilidade de, além de você votar no candidato que você mais quer ver eleito, você também poder votar na legenda. E esse voto de legenda fosse dividido entre todos os candidatos do distrito. Como que o senhor acha dessa proposta? O senhor acha que ela caminha ou que ela seria produtiva? Nós temos que fazer uma avaliação dessa proposta para que as pessoas possam entender. Nós, aqui no Brasil, nós temos pouquíssimos partidos programáticos. Partidos que têm seguem uma doutrina no seu programa partidário. Muito poucos partidos fazem isso. Agora, os candidatos, eles são arautos, eles são porta-vozes do pensamento daquele partido. Eu estou num campo onde talvez o único partido que tenha convicção daquilo que defende seja o nosso partido. Acho que é importante que se tenha uma questão dessa, e até achei interessante essa proposta, porque ela dá um valor maior também ao partido, porque no voto majoritário o partido fica de lado. E eu acho que nós não podemos deixar de lado a instituição partido político, a instituição partidária. Mas desde que esses partidos sejam programáticos, tenham em seus programas o que os candidatos defendam. Então, acho que votar no candidato, sim, é uma coisa que a gente pode experimentar, e votar no partido, para que as ideias daquele partido possam ser defendidas e levadas adiante, e o eleitor que votar nelas terá o seu representante. Deputado Glauber Braga, os senhores, os dois fazem parte de partidos que têm essa característica de serem reconhecidos como partidos com uma posição ideológica, e que tem uma votação na legenda. O senhor acha que isso torna o distritão mais palatável? Não torna mais palatável, porque continua sendo muito ruim. Se você vai ter o fortalecimento do voto partidário, então por que não um modelo proporcional? Por que você tem que ter um modelo onde o centro esteja na votação desse ou daquele candidato? Que, repito, a cúpula da maioria dos partidos vai escolher, principalmente aqueles deputados já eleitos, para que eles façam parte do campo que vai disputar as eleições.
Porque normalmente o eleitor pode estar, ou o cidadão, participando agora e vendo essa entrevista em casa e dizendo o seguinte: pô, mas isso é interessante. Ou seja, o Rio de Janeiro tem 46 deputados. Dos 46 deputados do Rio, que se elejam aqueles que tiverem mais votos. Eu, por exemplo, fui o 19º. Se eu tivesse aqui fazendo uma defesa em causa própria, eu falava, não, bacana, ou seja, eu estaria eleito pelo sistema do distritão. Só que não é isso que vai acontecer. Não é o eleitor tendo a possibilidade de dizer, ah, não, os mais votados entram. É o partido dizendo que ele vai ter um número pequeno de candidatos, priorizando os deputados já eleitos e tirando a possibilidade de que outras lideranças comunitárias, por exemplo, venham sequer a se candidatar. Então o eleitor vai ficar com opções reduzidas baseadas em praticamente só aqueles candidatos que já têm uma relação de estreitamento com a cúpula partidária. Isso faz com que o processo de renovação seja mínimo e perde o sentido coletivo, né, programático, de construção partidária. Então essa proposta que está sendo feita, onde você estabelece, além do voto do distritão, o voto também, a possibilidade de um voto de legenda, ela é uma tentativa de parcela da base do governo que está vendo que não teria condições de aprovar o distritão, pelo menos não tinha ainda os 308 votos, então está tentando cooptar alguns outros partidos. Alguns outros podem se encantar com essa ideia. A bancada do PSOL não se encanta, porque continua achando que é muito ruim o voto do distritão. Deputado Paulderney, uma das críticas sobre a atual crise política que o país vive, atual, já faz alguns anos, é a dificuldade que o presidente da República tem em negociar com o parlamento pelo imenso número de partidos. Hoje, se não me engano, temos 26 partidos atuando aqui dentro do Congresso. A dificuldade que é negociar com cada um deles. O distritão, a gente não vai ter 513 partidos, quer dizer, o candidato não vem muito mais imbuído do seu próprio prestígio do que de um programa partidário? Acho que essa é uma oportunidade para se ter candidatos, ao contrário do que diz o deputado Glauber Braga, dos candidatos se exporem para a população. Então, tem 35 partidos criados no Brasil, tem outros 30 no forno, que eu acho um absurdo. Essa indústria que está montada no Brasil, parece que é montagem em série de partidos para beneficiar interesses que nós sabemos exatamente quais são. Ou seja, ganhar dinheiro com fundo partidário e ganhar tempo de televisão para negociar, eventualmente, esse tempo de televisão. Eu sou contra a criação exagerada de partidos. Temos 28 representações partidárias aqui na Câmara dos Deputados. Eu respeito até o partido pequeno que seja ideológico, como é o caso do PSOL, PCdoB, acho que fica até por aí. Outros partidos pequenos, a meu ver, eles carecem, tem o PPS também em outro campo, eles carecem, a meu ver, de questões ideológicas e programáticas. Mas esse voto majoritário daria oportunidade para que eles fossem para as ruas, para as televisões, para as redes sociais, defender o que pensam. Eu, sinceramente, acho que esse é o momento. E aí entra outra questão. Nós temos que fazer a cláusula de desempenho, a cláusula de barreira, que é exatamente para darmos um basta nessa indústria de montagem de partidos, indústria de montagem em série de partidos, que nós estamos vendo acontecer no nosso país. Isso, a meu ver, é deletério para a democracia. Agora, vamos buscar, efetivamente, trazer o maior espectro da representação política. E eu discordo do deputado Glauber quando ele fala que a cúpula partidária vai definir um número reduzido de candidatos. Quanto mais candidatos o partido tiver, melhor para ele. Deputado Glauber, eu queria saber duas coisas. A gente tem pouco tempo, mas se é possível juntar. Essa questão de como vai ficar a negociação política, né, no caso do distritão, que o candidato é candidato, ele vem com um grande peso pessoal, e a questão da cláusula de barreira. Como é que o seu partido está vendo a questão da cláusula de barreira? Se aceita a cláusula com desempenho menor? Como é que vocês estão vendo essa questão? Bom, primeiro dizer que nós podemos ser pequenos ainda, a bancada do PSOL em número de representantes no parlamento, mas a gente tem uma militância muito aguerrida
E nós somos atrevidos, né? A gente faz o debate político, a gente procura politizar na sociedade, apresentar as nossas teses, a gente não abaixa a cabeça, não. E tem uma outra coisa que eu acho que é importante. Primeiro, em relação às coligações proporcionais. Quando você tira a possibilidade de coligação proporcional, você já resolveu parte do problema daqueles que não são partidos ideológicos. Então você não precisa instituir uma cláusula de barreira para isso. Se o partido não é ideológico, você pode mexer em duas coisas. Tira a possibilidade da coligação e tira o acúmulo do tempo de televisão desses partidos que não são cabeça de chapa. Pronto, você resolveu, sem precisar fazer cláusula de barreira. Quando você faz a cláusula de barreira, você tira a possibilidade do partido que é ideológico, que é programático, em estar sobrevivendo. E aí você só dá sustentação aos partidos da ordem. Você só dá sustentação àqueles que já estão no poder. E aí o que você faz? Com um partido programático, que hoje pode ser pequeno numericamente do ponto de vista parlamentar, mas que ele pode ser grande amanhã. Todo partido que hoje é grande começou pequeno em determinado momento. Agora, o melhor para os partidos da ordem é que você não deixe aqueles que são pequenos partidos um dia se tornarem grandes também do ponto de vista representativo. Do ponto de vista da negociação política, é exatamente a pergunta já traz a resposta. Se você tem um distritão e cada parlamentar não tem uma relação coletiva, está na cara que o modelo de representação de coalizão vai beneficiar um tipo de negociação que seja muito mais varejista entre presidente da República e parlamentares que não têm base ideológica. Isso é ruim para a democracia, é ruim para o parlamento e é ruim para as mudanças que a política brasileira precisa. Deputados, 1 minuto para cada um dos senhores dizer o que os senhores acham que tem que sair até setembro. Tem que sair, a meu ver, uma reforma para que nós possamos fazer a travessia desse momento delicado que nós estamos vivendo, que já vem de algum tempo, com o desmantelamento do Estado brasileiro por conta de políticas equivocadas de quem governava o país, e vamos sair dessa situação fazendo uma reforma política mínima que seja, mas que pelo menos dará uma visão diferenciada daquilo que nós temos hoje. Vamos testar. Eu não tenho certezas, eu tenho dúvidas, mas a gente só pode ter certeza depois que testarmos. Por isso é que eu defendo uma mudança e acho que podemos fazer essa travessia para um sistema distrital misto, que a maioria dos países na Europa utilizam, e que possamos ter o mais legítimo da representação política aqui no Congresso Nacional. Deputado Glauber. Mudança tem que ser para melhorar, não pode ser para piorar. A reforma política que a gente defende é aquela que amplia os mecanismos de participação direta da sociedade. O Parlamento brasileiro agora está votando aí reforma trabalhista, reforma da Previdência, por que não referendos onde a sociedade brasileira pudesse ser ouvida sobre essas mudanças que estão sendo feitas aqui. Nessa reforma política, você não tem ampliação de um modelo de participação direta da sociedade que seja robusto, discutido com as pessoas. Ponto 1. Ponto 2. Uma reforma política precisa fazer com que a representação tenha mais a cara do Brasil. O Parlamento brasileiro não tem a cara do Brasil. Você tinha que ter, por exemplo, paridade entre homens e mulheres, paridade de gênero nas chapas que vão disputar as eleições. Isso, infelizmente, não foi aceito. E você precisa ter uma reforma política onde o poder econômico não tenha tanta influência sobre o exercício da representação, dos mandatos. Para isso, você tem que necessariamente dizer que financiamento empresarial de campanha de jeito nenhum, isso é um absurdo. Você precisa ter adequações ao fundo partidário para um financiamento que seja público, mas não com campanha bilionária. Você não pode sair de um modelo que seja empresarial bilionário para um modelo público bilionário. Fazendo uma reforma política que amplie o processo de participação do povo, é que a gente vai conseguir fazer uma mudança que seja verdadeira. Essa reforma política com distritão e companhia é ruim para o Brasil, é ruim para o parlamento e é ruim para a mudança que a política brasileira precisa.
Muito obrigada, Obrigado. deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Câmara Debate. Você também nos encontra no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.